Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Donizete Turesi, sou cirurgião dentista e hoje eu vou conversar sobre biomecânica com os mini implantes. Na aula passada, na videoaula passada, eu falei sobre os mini implantes, sobre a estrutura, o tamanho, a localização para ser inserido, o melhor tamanho e tipo para cada localização. Uma aula bem interessante, que essa aqui seria a segunda parte, porque se eu fosse fazer de uma vez o vídeo ia ficar muito comprido. Então eu dividi. Hoje eu vou falar sobre a biomecânica, direto ao ponto. Eu não vou ficar falando sobre biologia celular, osteoclasto, osteoblasto, não que não seja importante, mas é porque o vídeo vai ficar muito extenso. Então, direto ao ponto, como fazer para trabalhar com a mecânica frente aos mini implantes? Biomecânica, biovida, é a ciência que estuda a movimentação dos tecidos vivos, no nosso caso o dente, frente a uma intervenção mecânica. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar a mecânica de movimentação dentária com os mini implantes, mas vou mostrar também a biomecânica, para onde os dentes vão. Uma aula muito interessante. Eu vou falar sobre a movimentação de pacientes classe 2 com extração de pré-molares, a correção do paciente classe 2 com extração de pré-molares, a correção de classe 2 com a distalização dos molares, intrusão de molares, a intrusão dos incisivos inferiores e intrusão dos incisivos superiores. Vou mostrar como fazer, como utilizar essa mecânica e a biomecânica. Eu vou ensinar, vou tentar, tenho a pretensão de ensinar a pilotar esse avião. Você vai entender que é muito tranquilo, é muito mais fácil do que se imagina. Todas as fotografias, ou a maior parte delas, eu retirei do livro de Trevisi e Zanelato, O Estado da Arte na Ortodontia. Aconselho todos a terem na prateleira. É um excelente livro para pesquisa, para estudo. Então, quando não for, a imagem não for dele, eu aviso, mas os créditos estão dados. Foi desse livro que eu retirei. E vamos lá. Para nós iniciarmos, eu preciso fazer uma comparação entre a ancoragem com os mini implantes e a ancoragem tradicional, para nós entendermos a diferença entre elas. Ancoragem tradicional ou convencional, aquela em que o molar é usado como âncora. E com os mini implantes, a âncora são os próprios mini implantes. Mas, Fábio, não é a mesma coisa? Eu não posso fazer a mesma mecânica, só que a única diferença é, em vez de eu ancorar no molar, eu ancoro no mini implante? Não, não pode. É outro raciocínio. E eu já vou mostrar
E o mais legal, você vai entender facinho. Então vamos lá. A diferença entre a convencional e a com mini implantes. Vamos imaginar o nosso avião. Vamos imaginar o nosso avião. Nessa região aqui, nessa parte de cima, eu vou imaginar uma ancoragem tradicional, convencional. O nosso aviãozinho quer ir até o aeroporto. Aqui tem um molar, aqui é um espaço, aqui seria um pré-molar, e ele vem no sentido horizontal, porque ele só vai receber força no sentido horizontal, porque esse nosso aviãozinho só tem nuvem com vento no sentido horizontal. Só vem vento por trás dele. Então ele vai seguir um movimento horizontal. O que pode acontecer? No nosso caso aqui, o máximo que vai acontecer, e é um máximo grave, é um problema. O nosso molar aqui ocupar o espaço do aeroporto. E o avião não vai ter como chegar até aqui, ele para antes. Perdemos a ancoragem. E no caso da ancoragem com os implantes ortodônticos, que eu vou representar aqui embaixo, não vem vento só na horizontal? Não. Vem vento em todos os sentidos. Tanto no sentido horizontal, como no sentido vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. E se o piloto não tomar cuidado, no caso você, o seu avião, o seu dente, não vai conseguir chegar no aeroporto. Ele vai para outro lugar. E é agora que nós vamos entender como se pilota esse avião. A grande diferença, a diferença mais importante entre os dois. No tradicional, só existe um sentido de força, sentido horizontal. Qual que é o problema? Perder a ancoragem. Com os mini implantes, existem vários sentidos de força que nós vamos aplicar. Só que a gente não vai perder a ancoragem. O aeroporto vai estar lá esperando a gente. É só a gente levar direitinho. Vai ser muito tranquilo. Um exemplo prático. Lembrando, as fotos foram retiradas daquele livro. Nesse caso aqui, uma ancoragem tradicional no molar, o sistema de força, prendendo no gancho clipado. O movimento é horizontal em relação ao arco. Quando eu falo horizontal, vertical, é sempre em relação ao arco. No caso com os mini implantes, a força, o sentido da força, lembra do aviãozinho, da nuvem, daquele aviãozinho daquele slide anterior, vem de cima para baixo, não é paralelo em relação ao arco, é angulado. Então, o que vai acontecer com essa bateria anterior não é a mesma coisa que vai acontecer com esta bateria anterior. Aqui nós temos que nos preocupar muito com a perda de ancoragem. Aqui não. Mas a resultante desse movimento é outra. Então veja, se nós temos um sentido de força oblíquo, vão ter dois vetores de força, um horizontal
e um vertical. Nesse caso aqui, com o tracionamento aqui, a tração tradicional, é só horizontal o sentido de força. Aqui não. Nesse caso, como tem um vetor horizontal e um vertical, porque o mini implante está mais alto em relação ao gancho clipado, a resultante de força vai ser a bissetriz do ângulo formado pelo sentido da força e o arco. Vai ser a metade. Vai ser aqui, ó, no meio, nesse meio, a bissetriz. É para cá que esses dentes vão caminhar. Mas calma. Eu vou mostrar passo a passo. Vai ser super tranquilo. Olha aqui a linha de força. Então, tem um componente vertical. E tem um componente horizontal. O nosso aviãozinho, aqui neste caso, vai seguir essa bissetriz. É aqui que ele vai. Diferente de uma tração com uma linha de força paralela ao arco. Mas, Fabio, eu não estou entendendo. Sempre vai ser desse jeito? Sempre vai ser oblíquo a linha sempre vai ser ascendente a linha de força? Não. Essa que é a brincadeira. Isso que é o legal. Naquele modelo tradicional, sempre é horizontal. Tem o problema da perda de ancoragem. Com os mini implantes, não. Pode ser um movimento com uma força ascendente, pode ser uma força paralela e pode ser uma força descendente. Eu vou mostrar. É muito legal. O mais interessante, vocês vão entender. Grande segredo. Não existe perda de ancoragem. Não vamos nos preocupar com perda de ancoragem. Pode perder a ancoragem no sentido do mini implante se soltar. Isso eu já expliquei tudinho na outra videoaula. Tá tudo explicado lá. Mas perder ancoragem por causa que o molar se deslocou, não. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a biomecânica com a extração de pré-molares. E quais brackets são mais interessantes para a gente trabalhar? Os convencionais ou os autoligados? O que você acha? Convencional ou autoligado? Qual que é a grande diferença entre eles? No caso dos autoligados, eles não sofrem o atrito. O arco não sofre o atrito das ligaduras elásticas ou dos amarrios. Então, a força aplicada vai diretamente, ou a maior parte, para a movimentação dentária. E não para romper o atrito, como no caso dos brackets convencionais. Nesse caso, é muito melhor usar os brackets autoligados, porque a chance de maior movimento e menor deslocamento dos mini implantes se faz com os autoligados.
Ah, mas então significa que não dá para usar os mini implantes com os brackets convencionais? Não disse isso. Dá sim. Mas se puder, melhor usar com os autoligados. E Fabio, tudo bem, eu entendi. Vamos fazer o tracionamento. E eu posso usar essa mecânica em pacientes que tenham mordida aberta, mordida profunda e que tenham um trespasse vertical adequado? Posso usar. Vamos lá. Não vai existir, nesse caso, não existe um componente vertical. Olha aqui, ó. O mini implante está mais alto do que o gancho clipado. Não está? Nessa mecânica, vai ter um componente horizontal, porque está indo para trás, e um vertical, porque está indo para cima. A resultante é a bissetriz desse ângulo formado, como eu já expliquei. A resultante de força é aqui. Muito bom. Vamos imaginar, então, que esse paciente tenha uma sobremordida profunda. Vamos imaginar uma mordida profunda. Muito bom. Não vai ter uma resultante vertical? Vai. Não vai ter não vai ter um componente vertical e um horizontal? Se vai ter um vertical, o que vai acontecer com essa mordida profunda? Vai melhorar. Nessa mecânica aqui, além de fazer a tração dos dentes anteriores, vai fazer a intrusão da bateria anterior. Porque nessa mecânica existem os componentes horizontal e vertical. Olha que maravilha. Fábio, e se fosse mordida aberta? Daria para usar essa mecânica? O que você acha? O que você acha? Dá? Daria para usar essa mecânica com mordida aberta? Tem um componente vertical e um horizontal. A bateria anterior vai ser retraída? Vai para distal? Sim, vai. Mas não tem o componente vertical? E se o paciente tiver mordida aberta? O que vai acontecer? Vai abrir mais ainda essa mordida. Então, essa mecânica não se presta para fazer a retração da bateria anterior quando o paciente tem um trespasse horizontal, quando ele tem a mordida profunda. O que precisa fazer quando isso acontece? Quando ele tem a mordida aberta. Quando ele tem a mordida aberta. Essa mecânica é para mordida profunda. Quando ele tem a mordida aberta, não dá para fazer. E o que vai ter que fazer, então? Para melhorar, para poder usar o mini implante? Simples. Eu preciso eliminar
essa resultante. Uma resultante vertical no sentido cervical, no sentido apical. Eu preciso eliminar essa resultante no sentido apical. Como é que eu faço isso? Eu clipo um gancho mais alto que o mini implante. Eu clipando o gancho mais alto que o mini implante, a resultante vertical vai ser para baixo. E se ele tiver a mordida aberta, além de trazer a bateria anterior para trás, vai fechar essa mordida. Putz, que legal. Fábio, e se ele tiver um trespasse vertical adequado? Como é que eu faço? Como é que vocês imaginam? Trespasse vertical adequado. E eu quero usar essa mecânica. Muito bom. Só que eu não preciso nem fechar a mordida e nem abrir a mordida. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eliminar o componente vertical. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu elimino o componente vertical daqui? Como é que eu vou fazer? Simples. Eu clipo um gancho na altura do mini implante, de modo que a minha linha de força fique paralela ao arco. Beleza. Então veja, conseguimos tratar a maloclusão de classe 2 com extração de premolares, ancorando com mini implantes, utilizando essa mecânica de tração para todas as maloclusões. Quando o paciente tiver mordida aberta, mordida profunda ou trespasse vertical adequado. É só controlar o componente vertical. Esse é o segredo. Se você controlar o componente vertical, o seu avião vai pousar em qualquer aeroporto. Pode vir vento de baixo, pode vir vento de cima, pode vir vento de qualquer lado. Você está sabendo, você está controlando o componente vertical. Nos casos que não há sobremordida. Olha lá. Olha lá. Clipando o gancho na altura do mini implante, a linha de força vai ficar paralela ao arco. E a resultante de força é horizontal. Eliminamos o componente vertical. Pronto, está aqui o exemplo. Olha aqui. Na altura, essa mola paralela ao arco. Os dentes anteriores vão ser tracionados sem componente vertical nenhuma. Agora, o que vai acontecer? Ou pode acontecer? Vamos imaginar que você está iniciando um tratamento de tração, você está tracionando a bateria anterior, e o paciente tem a mordida profunda.
Então você já vai clipar um gancho abaixo da altura do mini implante. Vai chegar um determinado momento, ou pode chegar um determinado momento, em que os dentes anteriores já estão com a sobremordida corrigida. Mas ainda há espaço lá atrás para tração. Entendeu? Você tá com uma sobremordida. Vai chegar uma hora, corrigiu a sobremordida, mas ainda tem espaço para tração. Ainda tem espaço. O que você vai fazer? Troca o gancho clipado. Troca o gancho por um mais alto para eliminar o componente vertical. Aí você vai conseguir fazer o tracionamento sem mudar o trespasse vertical. Entendeu? E a mesma coisa quando o paciente tem a mordida aberta. Se ele está com a mordida aberta, vai usar um gancho mais alto, o gancho clipado mais alto do que o mini implante. E quando chegar no trespasse adequado, e se ainda tiver espaço para fazer a retração, troca a altura do gancho. Entendeu? Desse jeito, resolve tudo, todas as situações. E não precisa ficar dobrando o arco. É só mudar a altura do gancho. E vai resolvendo tudo. Vamos lá. Agora, nós vamos entender como é que é a biomecânica no tratamento dos classes 2 também, só que com a distalização do molar. Eu não vou extrair mais pré-molar. Mas, Fábio, essa imagem foi extraído o pré-molar. Foi. Essa imagem é ilustrativa. É do livro, é ilustrativa só. Tá? Então vamos lá. Vamos instalar o nosso mini implante. Volto a insistir. Qual é o modelo, o tamanho, o diâmetro, como faz a inserção, está tudo na videoaula passada. Mas vamos lá. Qual é a mecânica? A mecânica é a seguinte. Existem duas possibilidades. Essa aqui é a primeira. A primeira possibilidade, vamos colar um tubo simples no molar. Cola o tubo simples. Esse cursor é construído com fio redondo. Ponto 22 de aço. 2 voltas, desce, vem para frente. 2 voltas, o gancho. Vai passar no meio do arco. Essa parte aqui vai ficar encostada no tubo. Vai encostar no tubo. Desse jeito. Então vamos lá. E essa altura do gancho vai depender do movimento que a gente quer. Isso eu já expliquei. Naquela situação de classe 2 com extração de pré-molar. Aqui o raciocínio é o mesmo. O gancho na altura do mini implante, mais alto e mais baixo. O raciocínio é o mesmo. Então vamos lá, vamos ao exemplo prático.
Olha lá. Um tubo, o cursor, duas voltas aqui, desce o suficiente para não ficar esbarrando nos brackets. Por isso que tem que descer. Só para isso. Duas voltas novamente e faz o gancho. Muito bom. Veja, nessa imagem de cima, à medida que a mola é presa no mini implante e no gancho, ela tende a fechar, porque ela está aberta, ela vai tender a fechar. Ela fechando, ela vai empurrar essa parte do cursor para o bracket. Ela vai encostar no bracket. E essa força contínua vai fazer com que o molar se reposicione. Olha aqui o vão aparecendo. Qual que é uma crítica a essa primeira possibilidade? Lembra que eu falei que são duas possibilidades? Essa é uma. Como esse cursor ele está encostado no bracket, pode ser que o molar se incline. Ele faça isso. Pode ser. Não significa que ele vai fazer. Tá? Mas existe o fio de aço segurando toda essa inclinação que ele possivelmente poderia fazer. Tá? Lembrando que toda essa mecânica, ela é feita com fio de aço retangular. É um fio grosso. Toda a tração é feita com fio de aço. Então, uma crítica é que o molar pode inclinar. Imagina o cursor encostou no molar. Ele vai empurrando, pode inclinar. Não sei se inclina muito não, justamente por causa do fio que está passando pelo tubo. Mas existe essa possibilidade. A segunda possibilidade é a mesma. A única diferença, a mecânica é a mesma. A biomecânica é a mesma. A diferença é no cursor. Em vez de fazer duas voltas aqui e duas voltas aqui, esse cursor ele vai entrar no tubo auxiliar. Não seria um tubo simples, que vai ser colado ou bandado no molar. É um tubo com um tubo auxiliar, justamente para encaixar essa parte do cursor, que teoricamente dificultaria o movimento de inclinação do molar. São as duas possibilidades, tá? Agora veja bem. Vamos imaginar aqui. É a mesma história do componente vertical, o componente horizontal. É a mesma coisa. Lembra como tratar classe 2 com extração? Mini implante e cursor? O gancho clipado? A diferença é que o gancho não vai estar clipado. Ele vai estar no cursor. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o gancho está abaixo do mini implante.
vai ter um componente horizontal e vai ter um componente vertical. Nesse componente vertical, o que vai acontecer com essa região aqui? Ela vai ser intruída, vai intruir. A resultante de força vai vir aqui, ó, na bissetriz. Então, nessa situação, essa região de molar vai sofrer uma intrusão. Em que casos que eu vou usar, então, esse cursor mais baixo que o mini implante? Quando a intrusão for interessante para mim. Quando que a intrusão é interessante para mim? Bom, primeiro, nos casos em que há extrusão do molar, isso seria óbvio. Mas a segunda, quando existe mordida aberta, intruindo a região posterior, melhora a mordida aberta. E nesse caso, a componente vertical também existe. Só que vai ser no sentido cervical e não apical. Vai ser no sentido cervical. Quando é que eu vou usar o cursor nessa altura? Quando eu quiser distalizar o molar, mas esse paciente possui uma mordida profunda. Porque como a resultante aqui vai ser um movimento vertical no sentido cervical, aumentando aqui, vai melhorar a mordida profunda. Para cada 1 milímetro que a gente aumenta na região posterior, aumenta 3 milímetros na região anterior. Lembra disso? Então veja. Distalização de molar, o cursor mais baixo vai intruir, vai para cima, vai intruir. Melhora-se a mordida aberta. Cursor mais alto vai extruir, melhora a mordida profunda. E quando o trespasse vertical é adequado? Gancho ao nível do mini implante, para a linha de força paralela ao arco. Paralela ao arco. Entenderam? É muito legal, é muito bom. Funciona. Dá certo. Desse jeito, agora, você já aprendeu a pilotar esse avião, você já aprendeu, sem querer, aprendeu a mecânica e a biomecânica. Aprendeu aonde colocar e aprendeu o que vai acontecer com o dente, para onde ele vai andar. Então você já vai saber, você já vai falar para o teu paciente o que você espera. Fala, olha, eu estou fazendo isso porque eu espero que vai acontecer isso. Mecânica e biomecânica. Para tratamento de classe 2. Com extração, sem extração, com o uso de mini implantes. Joia? Bom demais. Bom demais. Vamos lá. Distalizou. E agora? E agora, José? O que nós vamos fazer? Conseguimos a distalização. Bom, primeira coisa, remoção do mini implante. Tem que tirar o mini implante. Segunda coisa, nós não podemos perder
esse espaço que a gente conseguiu. Nós não podemos. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, podemos fazer uma sobrecorreção de 1 ou 2 milímetros. Para se perder, não tem problema. Agora, usar um fio intermediário redondo de aço, que é esse que está aqui, e fazer uma dobra em ômega aqui, ó. Olha aqui um calombo. Uma vez que colocou esse calombo, uma vez que pôs o ômega, tá tudo travado aqui. O molar não vai conseguir andar para frente. Ele não vai para mesial por causa desse anteparo, que é o ômega. Fabio, eu não sei fazer ômega. Não tem problema. Você pode pegar um stop dos implantes, dos brackets autoligados, clipa aqui um stop. Fabio, não quero gastar stop com isso. Não tem problema. Você pode fazer uma barra palatina. Põe uma barra palatina presa numa banda de um lado ou na banda de outro. Fabio, não sei fazer a barra palatina, o paciente não vai usar. Tem ânsia. Não quer. Você pode usar um aparelho extraoral? Você até pode. Mas aí não tem sentido nenhum. Se o paciente já vai usar um extraoral, você já resolve essa classe 2 dele, em vez de colocar mini implante com o próprio extraoral. Mas pode usar um extraoral. Posso colocar um mini implante entre o primeiro molar e o segundo molar aqui, ó, e amarrar essa banda ou esse tubo nesse mini implante? Posso também. Você tem que escolher aquilo que te deixa mais confortável para manter essa posição por 3 meses. Para depois poder colocar um outro mini implante na região mais posterior e continuar fazendo o trabalho que você tem que fazer, que é o reposicionamento dos dentes. Muito bom. Veja. Falamos muita coisa. Muita coisa até agora. Tratamentos de classe 2, com extração, sem extração. Falamos sobre a mecânica e a biomecânica desses tratamentos. Seria um bom momento agora para você pausar o vídeo. Estamos com 45 minutos de aula, mais ou menos. Seria um excelente momento para pausar o vídeo, tomar uma água, refrescar a cabeça, relembrar tudo o que eu falei, anotar alguma coisa e, se esqueceu, voltar ao vídeo. Volta ao vídeo, assista de novo. Isso daqui é bom, dá certo, funciona. Agora, eu vou falar sobre outro movimento com o uso dos mini implantes, que é o de intrusão. Vamos lá? Então vamos. Intrusão dos dentes tanto superiores quanto inferiores.
dá para se intruir, pode intruir tanto o segmento anterior quanto posterior. Um grande detalhe aqui é que a instalação desses mini implantes, no caso da maxila, precisa ser colocado acima do ponto de resistência do dente. No caso da mandíbula, abaixo do ponto de resistência dos dentes. Mas, Fabio, qual é a localização do ponto de resistência dos dentes? Muito bom. Existem trabalhos que mostram isso. Só que tem dente que está quebrado, tem dente que está gasto, tem dente que tem coroa, e fica difícil a gente medir. Na teoria é mais fácil, mas na prática, quando existe alguma deficiência na coroa dos dentes, é mais difícil medir. Então, como regra, próximos dos ápices dentários. Não é no ápice, é próximo. Eu vou mostrar. Então, vamos iniciar aqui com o exemplo dos molares. Um molar cruzado e extruído. Olha lá. É este aqui. Vou relembrar que essa imagem está neste livro que eu adquiri e acredito que seja uma excelente compra. Veja, eu não ganho nada fazendo propaganda de livros, são os créditos que eu preciso dar. Mas vamos lá. Olha o segundo molar aqui. Olha o modelo de gesso, como é que ele está. Extruído e vestibularizado. Vamos ver a imagem de trás para frente, como que se estivesse olhando pela nuca. Poucos colegas fazem isso, mas é uma das melhores imagens que a gente consegue ter, tá? Olha lá. Olha como é que ele está. Sem falar dessa turma aqui. Mas não é o objetivo agora. Nós vamos tratar esse molar. Nós vamos colocar esse molar em posição. Qual é a mecânica? Qual é a mecânica? Excelente. Um mini implante pelo palato. Veja. Assim como o superior está vestibularizado e extruído, o inferior está lingualizado e extruído também. Então precisa corrigir os dois. Então vamos lá. Olha lá. Um mini implante no palato. Cola-se o botão na palatina. Quais são os vetores? Aqui vai ter um vetor vertical e um horizontal. Esse dente vai ser intruído, porque veja onde é que está a ancoragem. Está mais abaixo do que o botão. Então vai ser intruído e vai ser vestibularizado, porque o botão está mais à frente do que o implante. Qual que é a resultante? Intrusão e palatinização. O mesmo raciocínio vai para o inferior. O mesmo raciocínio. Mini implante na vestibular, botão na vestibular. O que vai acontecer? Vai ter uma componente
vertical e uma horizontal, porque o mini implante está mais à frente do que o botão. Então, esse dente vai ser intruído e vestibularizado. Posso colocar posso fazer um levante de mordida nessa região de pré-molar? Deve fazer. Dos dois lados, deve fazer. Fábio, mas e se não tivesse o componente horizontal? Eu não quero nem vestibularizar, nem palatinizar o dente. Eu só quero intruir. Excelente pergunta. Eu coloco um mini implante no palato, um mini implante entre o pré-molar e o molar pela vestibular, e esse elástico eu passo aqui, eu prendo aqui, passo em cima do dente e prendo a outra ponta aqui no outro mini implante. O que esse elástico aqui vai fazer? Ele vai querer fechar, ele vai intruir, ele vai empurrar os dentes para baixo, o dente para baixo. Fábio, eu posso colocar um implante aqui, um botão aqui, um implante aqui, um botão aqui? Pode. Pode também. Sem problema. O que precisa controlar é o vetor de força que você não quer. Esse é o segredo de trabalhar com os mini implantes. O segredo é controlar o vetor. Mas muitos colegas, quando veem isso daqui, se arrepiam. Por quê? Tem medo. Tem medo de instalar qualquer coisa no palato. E tem que ter medo mesmo. Quem tem medo tem responsabilidade. Fábio, naquela região não passa não tem o foramen palatino maior? Tem. Não ali. Por ali. Não passa? Não tem o foramen palatino maior? Passa. Mas eu não vou deixar vocês a pé. Eu não vou deixar vocês a pé. Aqui, vamos dar crédito ao nosso Atlas Anatomia Humana de Wolff, que nós vamos relembrar a localização dele. Olha lá. Aonde está o foramen palatino maior? Aonde está o foramen incisivo? Aonde está o foramen palatino menor? Vamos lá. Foramen incisivo. Foramen palatino maior. Foramen palatino menor. Veja. Olha onde está instalado o mini implante. Entre o segundo molar e o primeiro molar. Entre o primeiro molar e o segundo molar. Aqui. Aqui. Onde é que está o foramen palatino maior? Entre o segundo molar e o terceiro molar. Atlas de Anatomia Humana. Qual que é a chance nessa região de nós perfurarmos o foramen palatino? Zero. Não tem chance nenhuma. É zero. Tudo bem. A gente já fica mais tranquilo. Só que onde há fumaça, há fogo.
Se existe um foramen lá, é porque alguma coisa sai de lá. E não é tatu. Sai o feixe vasculonervoso. Ah, agora que piorou. Por quê? Tudo bem, eu já entendi que a chance de eu implantar no foramen é zero. Mas e de eu perfurar esse feixe vasculonervoso? Existe. Existe. E vou dizer mais. Existe um trabalho que eu acabei de pegar aqui. Acabei não, já está aqui comigo. Que eu vou falar dele agora para você. Que mostra lesões necróticas causadas pelo írax. Principalmente aquele írax onde o colega coloca uma base de acrílico pelo pálato, que à medida que vai expandindo, aquela base de acrílico vai comprimindo esse feixe vasculonervoso, impedindo que se passe nutrição para o tecido, causando as lesões necróticas. Esse trabalho é muito interessante. Eu vou passar ele agora, mas eu não vou passar ele na íntegra, ele na íntegra, porque não é o mote da nossa questão. Mas ele tem essa experiência fantástica e eu vou mostrar para você como que você vai eleger o lugar certinho para não atingir o feixe vasculonervoso. O trabalho, ele foi publicado na Dental Press em 2009. O endereço eletrônico é este aqui. Quem quiser pegar, eu aconselho. O título do trabalho, Lesões Necróticas na Disjunção Palatina. Explicação e prevenção. Então veja. Lembra que o foramen tá aqui, ó, foramen aqui? Sai a artéria palatina maior. Aonde ela sai? Aonde ela caminha? Nessa região. Pô, Fabio, mas tudo bem. Como é que eu vou conseguir saber essa medida? Já entendi, o foramen está aqui. Mas e essa medida, como é que eu acho? Isso dá medo na gente. E dá, e tem que ter. O trabalho mostra o aparelho írax com um acrílico comprimindo a artéria palatina maior, à medida que faz as expansões. O colega não deixou aliviado o acrílico. Ele vai apertando, causando a lesão necrótica. Então vamos lá. A partir dos pré-molares e molares, entre a junção cemento-esmalte, esmalte-cemento e o sulco ósseo palatino. O colega mediu exatamente a linha na junção cemento-esmalte aqui, ó, de pré-molares e molares, até essa região. O sulco ósseo palatino, que é onde passa a artéria palatina maior. E qual foi a conclusão? Essa altura varia de 7 a 17 milímetros. Olha só a variação que tem. Vamos lá. Quando o palato tiver a abóbada alta, essa artéria vai passar em média a 17 milímetros da junção amelo-cementária.
abóbada alta. Junção cimento-esmalte, 17 milímetros. Nos casos médios, 12 milímetros. E nos casos onde o palato for raso, 7 milímetros. Fabio, como é que eu vou saber o que é uma abóbada alta, média ou uma rasa? E se o médio... E se eu achar que é médio, mas na verdade foi alta? Procure implantar a 5 milímetros. Procure implantar a 5 milímetros. Assista a aula passada, que você vai ver como acha o lugar correto de fazer a implantação pela vestibular. É diferente da região do palato. O palato tem essas 3 possibilidades. Na dúvida, faça com 5. Impossível de acertar a artéria. Impossível. Esse artigo foi brinde, hein? Esse artigo foi brinde. Vamos lá. E agora? Como é que eu vou fazer para fazer a intrusão dos incisivos inferiores? Acabei de falar dos molares. Vamos agora dos incisivos. Vamos implantar 2 implantes entre incisivo lateral e canino, e fazer a mecânica, colocar o elástico, a mecânica de tração. Qual que é aqui a dificuldade? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é um componente de força. Ele vai intruir, mas vai vestibularizar os dentes. Vai fazer isso aqui com os dentes. E nós vamos ter que controlar esse vetor. Entendeu? Porque colocando o implante na vestibular, amarrando no arco o elástico, ele vai trazer os dentes para vestibular também. E a gente vai ter que controlar isso. Fabio, e quando, em uma situação em que os dentes estiverem lingualizados? Mamão com açúcar. Você vai conseguir as 2 coisas. Você vai conseguir arrumar a curva de Spee e reposicionar esses dentes vestibularmente. Perfeito. A grande questão é quando você não quiser vestibularizar esses dentes. Como é que você vai fazer? Simples. Você vai usar um bracket que tenha um torque para lingual. Por exemplo, a prescrição de Capelosa 3. A prescrição de Capelosa 3 tem um torque lingual para os incisivos inferiores. Então, o que vai acontecer? Se eu coloco um bracket
que tem uma prescrição com um torque lingual, lembrando que o fio é aço retangular. Se eu coloco, a prescrição vai fazer com que os dentes lingualizem. E eu vou usar os mini implantes para intruir, que como um outro movimento, um outro vetor de força, vai ser a vestibularização. Então, resultado, essas duas forças vão se anular. O que vai sobrar? A intrusão. A lingualização da prescrição da prescrição do bracket com o vetor que vai fazer vestibularizar, elas se anulam. Sobrou o que? A intrusão. Como um prego na madeira. Fantástico. Lembrando que só vai usar esse bracket se precisar controlar a vestibularização. Porque se a gente quiser a vestibularização vestibularização do dente, não precisa fazer nada. Tá perfeito. Joia? Fio retangular, controle de torque dos incisivos. E no caso dos incisivos superiores? Qual que é a maior indicação? A maior indicação. Quando a gente nem consegue colar os brackets inferiores. A gente nem consegue. É uma indicação. Geralmente, nós vamos pegar esses casos com aqueles pacientes com características braquifaciais. Colocar o mini implante acima do centro de resistência do dente. Olha aqui, a raiz do dente vai ser mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Lembrando, tipo de gengiva inserida, mucosa, como faz a instalação. Eu falei tudo isso na outra aula. Por favor, assistam. E o raciocínio vai ser o mesmo em relação ao controle de torque. É o mesmo. Se eu não quiser, nesse caso, os dentes vão vestibularizar. Se eu quiser que os dentes vestibularizem, eu não mudo no bracket. Se eu não quiser, eu vou ter que usar uma prescrição que faça o torque palatino desses dentes, para que o bracket fazendo o torque palatino e essa mecânica fazendo a vestibularização e intrusão, os torques se anulam, só sobra a intrusão. Beleza? Tranquilo? Gente, muito obrigado. Uma aula um pouco mais comprida, mas eu gostei demais de fazer. Eu espero ter contribuído com o crescimento profissional de vocês. Vamos trabalhar, vamos usar os mini implantes. Tchau, gente. Obrigado.